Bom dia, galera. Caso esteja travando alguma coisa, confirma aí no chat aí se o som tá chegando direitinho, porque a internet hoje, ela tá abençoada, né? Mas quando começa a chover, eu não sei que danado tem, não. Mas confirma aí se estão me escutando direitinho, se está tudo direitinho, beleza. Grande Vitória, você ainda continua com o mesmo WhatsApp, né? Eu vou conversar com você pelo WhatsApp sobre aquele negócio lá, depois. Bom? Beleza, vamos lá. Pessoal, vê só. Hoje eu preparei para vocês, né, uma aula extra, né? Então, eu fazendo a correção dos exercícios, das atividades que você vem fazendo, aquela coisa toda. E também, como em matemática fundamental, a gente está iniciando justamente o processo, desde o começo do ano que a gente já fez isso, né? Então, agora é que a gente vai intensificar ainda mais para o SSA. Então, existe um conteúdo bastante importante para ambas as matemáticas, seja geometria, seja álgebra, tá bom? Que é o processo de racionalização. Então, muita gente tem dificuldade quanto a isso. O pessoal do terceiro ano, o pessoal do primeiro ano, boa parte do pessoal me pedindo, professor, isso a gente racionalização, como racionalizar. Então, eu preparei a aula de hoje justamente para a gente ver esse processo de racionalização, saber como racionalizar. Então, como fazer esse processo aí, ver essas regrinhas da raiz, trabalhar com as raízes, né? Então, como seria esse processo aí? Como é que a gente pode fazer todo esse processo? Ok? Ah, a Melissa tá lá dentro. Daqui a pouco ela chega por aí. Tá vendo? Vocês viram aí os vídeos, acho, na minha rede social, né? Dela nos bastidores. Para você ver, enquanto eu tô dando aula, se ela não cantar as musiquinhas dela aí, não vê, não tem como. Hein? Tá certo, quer ver ela cantar ao vivo, né? Quando for no final, ela aparecer, ela tá lá dentro brincando com os brinquedos dela. Quando tá brincando com os brinquedos, rapaz, não tem quem tire. Quando ela esquecer lá, daqui a pouco ela chega por aqui e canta para vocês ao vivo. Finalzinho da aula aí, eu garanto a vocês que ela aparece daqui pro final. Ó, então, o processo de racionalização vem através da raiz para a gente ter que trabalhar aí. Lembrando que isso é assunto do SSA. Na verdade, o nome do conteúdo lá no SSA é radiciação, né? Que é trabalhar com as raízes. Só que eu chamei a nossa aula aí como racionalização, que é o foco principal, na verdade, o objetivo principal da nossa aula é o processo de racionalizar. Ok? Então, vamos ver aí a questão das raízes. Deixa eu só fechar o negócio aqui. Pronto, acho que está aparecendo aí para vocês, né? Acho que está tudo direitinho aí para vocês. Então, o processo, né? Até que a gente chegue no processo de racionalizar, é bom que a gente entenda qual é a nossa. Como é que eu posso dizer? Como é que funciona a nossa raiz aí, né? Então, como funciona a raiz, né? Então, acho que está aparecendo tudo aí para vocês. Apareceu aí direitinho, eu travou, porque deu uma travada aqui no meu, mas acho que agora voltou ao normal. Então, tá aí. Eu coloquei aí a ideia de raiz aí como se fosse dando um exemplo a vocês, exemplificando no cotidiano, para meio que você entender, né? Mas todo mundo aqui, eu garanto que sabe calcular uma raiz quadrada, né? Sabe como funciona a raiz quadrada, né? E o processo é mais ou menos isso, é como se a gente tivesse um quadrado perfeito, né? É o número 9, por exemplo. Quadrado perfeito são aqueles números que a raiz quadrada dele é exata, né? Então temos aí o número quadrado perfeito e calculando a raiz quadrada dele a gente tem esse valor aí, né? No popular, a raiz quadrada ela pode ser definida dessa forma, como raiz quadrada de um número quadrado perfeito, né? E aí tem vários exemplos aí. Deixa eu mostrar a vocês aí. Fui rápido demais, ó. Temos um quadrado aí com 4 bolinhas, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4.
Tá bom? E assim sucessivamente, sempre um quadrado perfeito, né? Então, acho que eu avancei demais aqui, mas aí, entender a raiz direitinho é bom a gente ver o processo dela, os elementos dela, né? O que é que pertence à raiz, de forma rápida aí. Então, por exemplo, a raiz aqui, temos o índice dela. Quando o índice não aparece, significa que o índice é 2, tá bom? Então, quando não aparece, se tiver assim, por exemplo, raiz de 2, então o índice dela é 2. Quando não aparece, é 2. O expoente do radicando aqui, quando não aparece, quanto é, professor? 1. Então, decora bem isso aí. Quando não aparece o índice, significa que é 2. E quando não aparece o expoente, que é dentro da raiz, o índice é 1. Ou melhor, o expoente é 1. Tá bom? Então, lembrar disso aí. Ok? Temos o símbolo da raiz e o radicando, que é tudo que está dentro da raiz. Então, toda vez que eu falar em radicando, estou falando tudo da raiz. Isso aí é só uma pincelada, porque eu acredito que vocês estão no segundo ano do ensino médio e todos vocês conhecem a raiz. Sabe como funciona aí a raiz. Pode não saber os processos de calcular, mas saber o que é uma raiz, conhecer o que é uma raiz, eu garanto que vocês no segundo ano do ensino médio conhecem. Isso aí eu tenho certeza que vocês já viram isso na vida de vocês aí, com toda certeza, né? Então, normalmente o pessoal tem o costume de dizer que uma raiz, né, o significado da raiz, né, é que ela é uma potência com expoente fracionário. Quando ela diz isso, surge uma regrinha muito conhecida pelos matemáticos, chamada de regra do Sol. Acho que o Sol deu até um pulinho aí para vocês aí, quando falo o nome dele aí. Então, a regra do Sol. A regra do Sol, o que é que ela diz aí para a gente? A regra do Sol diz o seguinte. Observa que como o Sol está brilhando aqui, está jogando os raios aí, né, ultravioletas aí, nesse espaço aqui, vamos imaginar. E esse número 4, ele está recebendo esse Sol diretamente, ou seja, ele está no Sol. Enquanto o númerozinho 2 à quinta está na sombra. Né? E o 4 aqui está diretamente no Sol. A regrinha do Sol diz o seguinte para a gente. Diz que a gente vai transformar essa raiz em uma potência com expoente fracionário da seguinte forma. O que está na sombra vai ficar no Sol. O que estava na sombra ficou no Sol agora. E o que estava no Sol vai ficar na sombra. Vocês estão vendo aí. Ficou na sombra agora. Tá bom? Ah, professor, não entendi ainda. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática. O Sol está aqui. Ele chega a estar danado aí, queimando aí, danando raios ultra UV aí, ultravioleta aí, na nossa dimensão. Então vamos lá. Quem é que está na sombra aqui? 2 à quinta. É esse que está na sombra. Então eu vou ter 2 à quinta, agora vai ficar no Sol. E quem é que está no Sol aqui? O 3. Então ele vai ficar na sombra. Beleza? Bem fácil, bem simplesinho. Faça aí a letra B. E responda para mim aí no chat. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Faça aí para a gente ver. Qual a resposta da letra B aí? Eita! 3 sétimos no Sol, isso mesmo, Alice. Então, desse jeitinho. 3 sétimos no Sol e o 2 na sombra. Então, 3 elevado a 7 sobre 2. Parabéns. Vamos colocar mais um aí. Lembrando que esse 2 à quinta é como se fosse um número só, tá bom? É uma fração, mas você trata como um número só. É o mesmo processo. E aí? Até eu fiquei em silêncio agora. 2 sobre 5, né? Deixa eu colocar aí. 2 sobre 5 no Sol, isso mesmo.
Qual seria o expoente deles? Sobre 2 na sombra. É, isso mesmo. Lembrar, como é uma potência, então aqui o expoente é 1, aqui dentro ó, não aparece, e aqui é o 2. Então, no caso, vai ficar 1 sobre 2. Desse jeitinho aí. Beleza? 2 sobre 5 elevado a 1 sobre 2. Então, mais um aí. Deixa eu puxar o chat para o lado de cá. Mais um aí. Agora vocês vão fazer o contrário, tá bom? Não tem a raiz. Aí agora, como é que funciona? Tá todo mundo aí no sol, na sombra, aquela coisa toda. Você vai para a raiz aí, vai colocar aí. Tá bom? Então quem está no sol, a mesma regra. Quem está no sol, então, isso aqui é o sol. E aqui é a sombra. Então quem está no sol vai para a sombra agora. E quem está na sombra vai para o sol. Então, no caso, vai ficar o seguinte: sombra vai para o sol, então 6 aqui, e quem está no sol vai para a sombra, 3 ao cubo. Beleza? Letra E, para vocês fazerem sozinho aí. Eu vou colocar até a raiz aqui, que você só basta dizer para mim quem é que vai para o sol, quem é que vai para a sombra. Eu sei que no chat para digitar a raiz é complicado. O 5 no sol, isso mesmo. E o 3 ao quadrado na sombra, né? Isso mesmo. Beleza? Então veja, é a mesma regra, tanto de um lado quanto do outro. É uma regrinha tranquila de usar. Isso vai ajudar vocês bastante nos cálculos de vocês, principalmente em física e química, que usa muita raiz. Física até usa mais. Então isso vai ajudar vocês bastante nos conteúdos de física, né? É isso mesmo, é. Então, vamos continuar. Vamos lá, propriedades. Pronto, essas propriedades aí eu vou só falar aí para vocês. Não são fórmulas, tá bom? São propriedades que vocês podem utilizar essas propriedades também para simplificar o trabalho de vocês. O que isso quer dizer? Por exemplo, essa propriedade aí, ó, se a gente tivesse uma situação como essa, 9 vezes 16. Então, a raiz de 9 vezes 16, você diz, eita, rapaz, eu vou multiplicar. Aí, se você for multiplicar 9 vezes 16, vai dar um número grande. Aí, calcular a raiz de um número grande, não é mais fácil você escrever desse jeito? Ó. Raiz de 9 vezes raiz de 16. Aí, a raiz de 9 é quanto? 3. E a raiz de 16? 4. 3 vezes 4, 12. E aí, você calcula a raiz. Você ganha tempo. Muito cuidado que isso só serve para multiplicação, tá bom? Apenas para multiplicação. Porque se tivesse uma soma aí, eu não podia fazer isso. Você tinha que somar 9 mais 16. Tá bom? Vou mostrar aí como seria na soma. Então, se tivesse aqui, ó, 9 mais 16, então você ia somar. 9 mais 16 dá quanto? 25. Raiz de 25 é 5. Veja que é diferente, são processos diferentes. Então, na multiplicação, você faz isso. Pode separar e calcular a raiz de cada termo separado. Beleza? Propriedade 2. A propriedade 2 é o contrário da propriedade 1, que aí é a divisão. Então, se a gente tivesse raiz de 4 sobre 25, então você pode calcular assim, a raiz de 4 sobre raiz de 25. Beleza? Raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5. Então, você pode calcular desse jeitinho, ok? Lembrando que o B aí jamais pode ser zero, tá bom? Propriedade 3. A propriedade 3, ela é bem engraçada, né? Eu chamo até a atenção aí para vocês, porque vocês usam ela sem saber que é essa propriedade. Eu acho que muitos de vocês já usaram isso aqui. Já viram essa expressão, por exemplo, quando se encontra com uma situação como essa, aí muitos de vocês fazem o seguinte: ah, professor, isso é fácil.
corta esse 2 com a raiz e deu o resultado. Não é isso? Muitos de vocês usam isso aí no dia a dia. Não só em matemática, mas nas outras disciplinas que envolvem cálculo, que aparece a raiz. Então, muitos de vocês utilizam esse método. Só que muitos de vocês que utilizam esse método nem imaginavam que estava passando por um processo de uma propriedade, né, da radiciação. Nem imaginava. Simplesmente decorou que corta e corta e pronto, acabou. Só que aí acontece o seguinte, muitos alunos, eu pego algumas pérolas assim, que tem os alunos que fazem isso. Por exemplo, tiver isso aqui. Aí tem aluno que, por ter decorado que corta a raiz, aí tem aluno que vai fazer isso. Corta, corta. Como sobrou o 3 aqui, vai dizer que é 2 ao cubo. Ei, isso é extremamente errado, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Esse 2 aí, ele não corta a raiz. O que está acontecendo aqui é a propriedade que a gente usou. Por exemplo, eu vou mostrar a vocês. Ó. Vamos pegar a mesma regrinha que vocês têm que corta um com o outro. Vamos ver o que está acontecendo. Quando eu tenho isso aqui ao quadrado, então a raiz, eu repito. O expoente aqui não está aparecendo, então é 1. 1 vezes 2. Veja que eu vou multiplicar. Ó. M vezes 1, o M vem para cá. Então, 2 está aqui, o 2 vem para cá. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Veja que ele vem para o lugar do expoente. Aí, convertendo isso aqui, usando a primeira regrinha que a gente viu, que foi a regrinha do Sol. Então, usando a regrinha do Sol, a gente vai ter 2 ao quadrado está na sombra, vem para o Sol. E agora o que está no Sol, que é o 2 aqui, que não aparece, vai vir para a sombra. Aí aqui eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. E 2 elevado a 1 é 2. Veja que dá o mesmo resultado. Mas olha o que aconteceu em todos esses bastidores aí. Vê o que aconteceu. Tá, beleza? Então entenderam que é importante saber da propriedade para não cair numa situação como essa. Por exemplo, professor, como seria a resposta disso aqui? A raiz cúbica de 2, isso aqui é o quadrado. Então a gente ia fazer assim, ó. Raiz cúbica de 2, o 2 está aqui fora, vai vir para dentro. 2 ao quadrado é quanto? 4. Então é assim que a gente ia resolver. É bem mais simples do que simplesmente cortar, elevar o cubo. Tá bom? Propriedade 4. Né? Ó, a propriedade 4, ela não é tão usada assim, mas ela é útil para uma situação do seguinte. Por exemplo, a gente se depara muito quando a gente encontra raiz de 20. Então, vocês estão fazendo a continha e chegou a raiz de 20. Aí quer saber qual seria esse valor aí simplificado. Então, como é que a gente faz? O 20 eu posso escrever da seguinte forma. 4 vezes 5. 4 vezes 5. E o 4, aplicando essa propriedade aqui, ó, o 4, eu posso escrever dessa forma. 2 ao quadrado vezes 5. Como esse expoente daqui é igual ao expoente daqui, que não está aparecendo, mas é o 2, como são iguais, então eu posso tirar o númerozinho daqui, esse número, para fora. Então, 2 vem para fora. E aí eu vou ter a raiz quadrada, só sobrou 5 aqui dentro. Então, raiz de 20 é a mesma coisa que 2 de raiz de 5. Ok? Então, essa propriedade aí, ela tem essa utilidade aí para facilitar. Não é tão usada, mas aparece de vez em quando aí para vocês utilizarem. Ok? Próxima propriedade é a propriedade 5, que fala aí para a gente um processo similar ao que a gente fez anteriormente. Quando é que a gente usa essa propriedade? Se tiver uma situação como essa, raiz sexta de 5 ao quadrado, por exemplo. Então eu posso escrever o 6 da seguinte forma. 2 vezes 3, raiz 5 ao quadrado, ó, corta esse 2 com esse 2, então só restou para mim raiz de 3, raiz cúbica, no caso, de 5. Ok?
Então, são propriedades. Não precisa a gente se estender muito, não, tá bom? Para usar essas propriedades só na prática mesmo. Quando chegar nos exemplos aí, você estiver fazendo os exemplos só na prática. Ok? Deixa eu avançar aqui. Então, tá aí agora. Essa outra agora. Essa é muito usada pela UPE. O SSA adora cair questões que envolvem isso aí. Só com um detalhe. Tudo isso que a gente está vendo aqui não vai ter uma questão somente de raiz, não. Tá bom? Isso vai aparecer no meio dos cálculos das outras questões, de outros conteúdos. Aí no meio dos cálculos aparece a raiz para você ter que trabalhar, tá bom? Não vai ter uma questão somente da raiz. E aí vamos ver aí. Como é que a gente faria? Ah, professor, veja nos números que é melhor, né? Então, ó, se eu tiver um caso como esse. Então, eu quero isso aí. A raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Eita danado, a raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar em uma raiz só. Então, eu vou multiplicar os índices. 2 vezes 3 dá 6. E colocar somente o radical, raiz sexta de 8. Aí aqui eu posso aplicar outras propriedades juntas, né, complementando. O 8 pode ser escrito da seguinte forma: 2 ao cubo. E o 6, aí a gente pode fazer o seguinte, vamos converter em fração. A regra do sol. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vem para a sombra. Tá bom? Então dá 3 sobre 6, ou se não, melhor do que essa regra do sol. E vai dar o mesmo resultado, só que a regra do sol ainda ia ser longa, ia precisar de mais um processo. A gente pode usar a regra anterior. 6 é 2 vezes 3. E aqui eu tenho 2 ao cubo, então eu posso fazer isso. E aí só sobrou o quê? Raiz quadrada de 2. Beleza? Então, umas propriedades juntas com as outras. Tranquilo, pessoal? Então foram essas 6 propriedades que a gente viu. Agora vamos ver a racionalização, tá bom? Só são 3 casos que a gente vai ver de racionalização, coisa rápida, coisa prática, tá bom? Lembro a vocês que esse vídeo vai ficar para vocês estudar e sempre tirar dúvida aí disponível lá no meu canal, tá bom? Aí você dá uma passadinha lá, 2h30, 14h30, o vídeo de vocês está disponível, ok? Valeu! Vamos lá, racionalização. Então, como racionalizar o denominador aí? Muita gente pensa que racionalizar é fazer isso. É cortar a raiz do denominador. E não é cortar a raiz, tá bom? Na verdade, a gente vai tirar a raiz do denominador, não vou dizer nem tirar, mas transportar do denominador para o numerador. A gente vai fazer um transporte, uma conversão, ok? Mas não necessariamente quer dizer que a gente vai sumir. E tá aí, o primeiro caso. Bom, eu vou responder para vocês um caso e vocês vão responder o restante dos casos. Isso é a tarefinha de casa, viu? Presta bastante atenção. Tarefinha de casa. Responder. Anotar aqui. O restante no caderno e mandar a foto do caderno, tá bom? Vocês têm até quinta-feira para fazer isso aí para mim. Quinta-feira à tarde, ok? Responder o restante no caderno. Essas outras aqui, ó, que eu não respondi para vocês, você responde no caderno e manda a foto para mim do seu caderno lá respondido, tá bom? Tarefinha de casa para praticar, ok? Então vamos lá, vamos responder essa aí. Eu vou responder 1 sobre a raiz de 3, para dar um exemplo para vocês desse caso. Como é que a gente faz aí? Deixa eu mudar aqui o processo aqui. Pronto. Então, ó, 1 sobre a raiz de 3. Você sempre vai fazer isso. Pega a raiz, isso só acontece para a raiz de índice 2, ó, tá bom? De índice 2. Você só pode fazer isso com raízes de índice 2. Ou seja, raízes quadradas. Então, você pega a raiz aqui, que é o denominador, e repete em uma fração, tanto no numerador quanto no denominador. Desse mesmo jeitinho que está aí, como vocês estão vendo aí. E multiplica os valores agora. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? 3. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo para você responder aí com tranquilidade. Okay? Alguma dúvida aí? Nesse caso? Deixa eu ver aí.
deixar o chat aqui abertinho aqui para a gente vendo aqui. Beleza, vamos avançar aí. Segundo caso. O segundo caso é quando agora a gente tem no denominador uma raiz diferente de 2. Tá bom? Uma raiz cúbica, né? E por aí vai. Né? Também eu acredito que o professor de álgebra deve ter dado aula para vocês sobre isso aí. Tranquilidade. Eu estou apenas dando uma revisão. Tá bom? Eu acredito que deve. Ano passado eu lembro que trabalhei com vocês no primeiro ano. Caiu até na prova de vocês, porque necessitava para vocês converter lá os valores do seno, do cosseno, da cossecante, tá bom? Mas eu acredito que este ano o professor de vocês de álgebra deve ter trabalhado, mas é sempre bom a gente reforçar, tá bom? Eu vi que vocês estavam falhando bastante aí nessa situação. O segundo caso, como eu disse a vocês, é aquele que tem a raiz diferente de 2, que seja maior do que 2. Então, raiz cúbica, raiz quarta, por aí vai. Então, para responder o processo de racionalização nesse caso, o primeiro passo é observar qual é o índice da raiz e depois fazer uma comparação. Quanto é que falta do expoente do radicando para completar o outro? Vamos ver na prática. Na prática, deixa eu pegar aqui uma raiz aqui. O mesmo esquema, tá bom? O restante dos exemplos vocês vão fazer em casa. Então, eu vou pegar essa aqui, o primeiro. 2 raiz quinta de 9. Então, vamos lá, deixa eu fazer o exemplo aí. 2 raiz quinta de 9. Então, o que é que você vai fazer? Você vai repetir o raiz quinta de 9. Deixa eu apagar aqui para mais embaixo. Você vai repetir o raiz quinta de 9. Do jeito que a gente fez no primeiro caso. Só que agora o expoente do 9 é que é diferente. Agora quando você pergunta, o índice é 5. Eu já tenho o número 1 aparecendo aqui. O número 1 está aqui. Quanto falta para completar 5? Para dar o número 5? Quanto é que falta? Diga aí para mim no chat. O índice é 1. Quanto falta para completar 5? Quanto falta aí? Para quem respondeu aí, né? Então falta 4. Né? Falta 4. Deixa eu apagar esse 4 aqui. 4 feio danado. Né? Então falta 4. Aí agora a gente faz o cálculo normal. 2 vezes raiz quinta de 9 à quarta. 9 à quarta. Sobre raiz quinta. 9 aí vai. A raiz quinta. Aí agora. 9 vezes 9 à quarta, aí lembra da regrinha de potência? Repeta a base e soma os expoentes. 1 mais 4. Então a gente vai ter 2 vezes raiz quinta de 9 à quarta sobre raiz de quinta de 9 à quinta. Aí agora usando a propriedade, cortou, daí só vai sobrar 2 vezes raiz quinta de 9 à quarta sobre 9. Beleza? Melissa já começou a cantar, viu? Para quem estava querendo escutar Melissa cantando, ela já está cantando por ali. Está se aproximando, viu, Alice? Então tá aí. 2 vezes raiz quinta de 9 à quarta sobre 9. Tá bom? E Lucas, eu não sei nem se Lucas está aí. Cadê Lucas aí? Lucas, bora brincar de ganhar o desafio lá, né? Ele tá aí. A gente assistiu, Melissa assistiu o vídeo mais eu de Alice lá e tá bom de ganhar o desafio, né, meu filho? Mas competir com a irmã é desigualdade, viu, Alice? É desigualdade competir com a irmã. Porque a irmã, meu amigo, nasceu praticamente com a pessoa, então sabe tudo da pessoa. Ai. Vamos lá, próximo caso. Último caso, na verdade, né? É quando a gente tem raízes, né, no denominador. Então, quando a gente tem raiz no denominador. Então, quando a gente tem raiz no denominador, o processo é o seguinte. Eu vou pegar a qual? Vou pegar essa aqui. Bom, lembrando que o restante vocês vão fazer no caderno de vocês. 8, agora passando música até do passinho ali. O carro do ovo vendendo no passinho. Agora eu vi coisa, viu, minha gente? E aí o segredo desse caso aí, do terceiro caso, é o seguinte.
você vai sempre alterar o sinal do meio. Sempre altera o sinal do meio. Se for positivo, deixa negativo. Se for negativo, deixa positivo. Tá bom? Então, sempre você vai alterar o sinalzinho do meio. Ok? Então, vamos ver aí o exemplo que eu isolei lá. Foi o 8 sobre 1 mais raiz de 2. Se eu não me engano, foi esse mesmo. Deixa eu conferir. Foi 1 menos, né? Foi mais não. 1 menos raiz de 2. Então, deixa eu ajeitar o sinal aí. 1 menos raiz de 2. Então, 1 menos raiz de 2. Aí, como é que a gente vai fazer aí? Qual será o processo para a gente fazer isso aí? O processo é simples. Mesmo esquema. Você vai repetir, só alterando o sinal do meio. Se é menos, você vai deixar mais. Tá bom? Então, 1 mais raiz de 2. E aí, fazer o cálculo normal. 8 vezes 1 vezes raiz de 2. Então, vai dar 8 mais 8 raiz de 2. Sobre. Aí aqui você vai fazer o mesmo esquema, só que com cada um deles. Aí existe uma regrinha que, como eu tenho valores iguais e eu tenho uma soma e uma subtração, é chamado de produto. Aí vocês depois pesquisam na internet que tenha. Produto da soma pela diferença. Tá bom? Nos livros de vocês tem isso aí. Você pode procurar no livro de álgebra. Isso vai estar no conteúdo de produto notável, tá bom? Então vocês pesquisem aí e vão saber um pouco mais sobre isso aí, produto notável. Então eu vou fazer aqui o produto da soma pela diferença. O que é que diz o produto da soma pela diferença? Quando eu tenho uma situação como essa, basta eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá bom? E aí vamos lá, repete a parte de cima. E aqui embaixo a gente vai ter 1 ao quadrado é 1, menos, raiz de 2 ao quadrado, aquele esquema, né, que vocês aprenderam comigo anteriormente, aí, alguns slides aí. Então, menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, 8 mais 8 raiz de 2 dividido por menos 1, então eu vou deixar tudo aqui que está em cima negativo, né? Vai ficar menos 8 raiz de 2. Melissa danada cantando aí para vocês, né? Beleza? Tranquilo aí, galera? Tranquilo aí, né? Então, ó, perguntar a vocês aí. Alguma dúvida, né? Vocês têm alguma dúvida aí quanto a isso? Tem alguma dúvida quanto a isso aí? Né? Acabou ficando riscado aí, não sei por que ficou riscado aí. Né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui a borracha aqui para tentar apagar. Não sei o que foi que houve, mas ficou todo riscado aí. Deve ter dado algum erro na tela. Então, pessoal, iremos ficar por aqui. Né? Agradeço a vocês a atenção de vocês. Né? Ignorem aí o risco aí. Não sei o que foi que houve aí no risco aí. Que acabou ficando riscado tudo aí. Mas agradeço bastante aí. Né? Sexta-feira a gente se vê aí com a aula de matemática fundamental. E de hoje a 8 a gente dá continuidade aos assuntos de geometria, né? A gente vai continuar, e se eu não me engano, acho que o próximo assunto de vocês é pirâmide. A gente já vai começar o livro 3, tá bom? Então é bom vocês já terem aí o livro 3. Né? Tá certo? Então, valeu. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida aí ainda, eu vou ficar aqui alguns minutinhos na sala, é só perguntar. A Melissa chegou para cantar, tá vendo? Olha, meu, a Alice mandou um coraçãozinho para tu. Então, tchau, tchau, pessoal. Beijo.